Boa tarde! Muito bem. Neste momento nós vamos começar com mais um vídeo para a sequência de estudos sobre frações. E esse vídeo trata sobre equivalência de frações. E nós vamos ver rapidamente, né, o que é uma equivalência de frações. Muito bem. Então, frações são equivalentes quando a relação existente entre elas é uma relação de igualdade. Então vamos começar com um exemplo, né? Vamos escrever isso aqui até, né? Então, fração equivalente. Fração equivalente é uma relação de igualdade entre duas frações. Entre pelo menos duas frações, né? Entre duas frações. Pelo menos. Por que eu digo pelo menos? Porque dada uma fração, você tem infinitas frações equivalentes a ela, ou seja, infinitas frações iguais a uma determinada fração. Mas antes, vamos começar com um exemplo. Um exemplo bem prático disto, né? Nada como um exemplozinho maneiro para que você possa compreender o assunto. Então, bora lá. Muito bem. Deixa eu só clicar aqui. Feito. Então, digamos que eu tenha essa fração típica, comum, de uso cotidiano, 1/2. Sabemos já, na aula anterior, que 1/2 é equivalente a 0,5, né? Lembram disso? Muito bem. Veja bem, essa fração 1/2, ela equivale a uma outra fração. Quais, por exemplo? Ela é equivalente à fração, por exemplo, 3/6. E 3/6 também é 0,5. Ah, mas como é que você verifica se ela é equivalente a 1/2? Bom, tu pode aplicar a divisão entre os números que compõem a fração, ou seja, fazer 3 dividido por 5. Esta divisão aqui a gente já fez, 1/2 dividido por 2. E 3 dividido por 5, vamos lá. O 5 cabe quantas vezes em 3, né? Ou seja, qual é o número que multiplicado por 5 será igual ou inferior a 3? Ora, o número multiplicado por 5 é 0. Se você pôr 1 aqui, digamos, 1 vezes 5 é 5 e supera o 3. Então não tem número superior a 0 que seja igual a 3. Tá? Então 0 vezes 5, 0, desce 3. Acrescenta um 0, vai uma vírgula, né? Ah, eu botei 5 aqui, mas não é 5. Não sei por que eu botei 5. Me desculpem, é 6. Mas até agora não influenciou nada, né? Porque é 6 esse aqui, ó. Que coisa séria. 30 dividido por 6, 5. Porque 5 vezes 6 é 30. Subtrai, dá 0. Percebe que este valor aqui, 0,5, é o valor correspondente à fração 3/6, 0,5? Então eu posso dizer que a fração 1/2 ela é equivalente à fração 3/6. Simplesmente por essa análise. Você pode dividir uma fração, né, dividir o numerador pelo denominador, encontrar um decimal
e comparar com o outro decimal da outra fração. Se os decimais forem iguais, então você diz que essas frações são equivalentes, ou seja, 1/2 é igual a 3/6. Mas, veja bem, você pode também pensar da seguinte maneira. Tem outros números que também dão 0,5 como resultado de uma divisão. Sim, isso é verdade. Então, que número? Então, vamos lá. 5 sobre 10. 5 sobre 10 também será equivalente a, igual, né, o resultado, a 0,5. Vamos fazer divisão. 5 dividido por 10 é igual, então, a 0 vezes 10, 0. Subtrai 5, acrescenta um 0, vírgula. 50 dividido por 10, 5. 5 vezes 10, 50 e fim. Então, essa fração também, ó, veja bem, ela tem um decimal igual a esses aqui que a gente já tratou agora. Então, você pode dizer que também a fração 5 décimos é igual à fração 1/2, à fração 3/6. Você pode afirmar que 5 décimos é equivalente a essas outras frações aqui. E digo mais, não para por aí. Existe uma quantidade infinita de frações equivalentes a estas. Equivalente a 1/2, infinitas equivalente a 3/6 e infinitas equivalente a 5 décimos. Então, podemos afirmar que existe infinitas frações equivalentes a 1/2, pelo menos a 1/2, certo? Ora, existem infinitas, mas não são todas. Que fique claro isso, não são todas as frações que são equivalentes a 1/2. Fique bem claro isso. Então, vamos lá. Opa! Deixa eu ver. Tem um negócio aqui me atrapalhando, já vou tirar daqui. Tá. Não saiu. Como eu disse agora há pouco, existem infinitas frações equivalentes a 1/2, mas existem outras frações que não são equivalentes a 1/2. A quantidade de infinito não esgota todos os números, tá? Existem infinitos que não pertencem a outros infinitos. Eu quero dizer o seguinte, existe por exemplo, a fração... Vou botar aqui questão B, exemplo B. A fração 2/3. 2/3 é uma fração que não faz parte daquele conjunto infinito de frações equivalentes a 1/2. Ela não faz parte. Mas ela tem infinitas frações equivalentes a ela. Essas infinitas frações equivalentes à fração 2/3 não tem nenhuma fração em comum à fração, aquele conjunto de frações equivalentes a 1/2. Não tem. Então, quando você trata de infinito, não significa que tu extrapola, não é extrapolar, é esgota. Você quer dizer, está se referindo a todos os números, né? Todas as frações. Não é isso. Até porque existem diversos tipos de infinito, tá, pessoal? Bom, quem é equivalente a 2/3? Muito bem. Você pode determinar da seguinte forma: 2/3, se você tratar em resolver isso por meio da divisão e encontrar qual é... Peraí. Deixa eu melhorar aqui. E tratar em termos de decimais, vamos lá, seria 2 dividido por 3. Mais uma vez, aqui é 0, porque 0 vezes 3 é 0. Subtrai, dá 2, acrescenta um 0, vai uma vírgula. O 20 dividido por 3 é 6, porque 6 vezes 3 é 18. Subtrai, dá 2,
acrescenta um zero. Veja bem, esse aqui é um segundo zero que eu estou acrescentando. Não tem nada a ver em acrescentar outra vírgula, tá? Isso não existe. Só foi no primeiro zero aqui a vírgula. Não vai mais vírgula. De novo, o 3 vezes 6 vai dar 18. Um valor inferior a 20. Sobra 2. Acrescenta um zero. Vai um 6. De novo. 18. E assim sucessivamente. Você pode perceber que isso aqui não tem fim. Se aqui você nunca chega a resto zero, então tão pouco aqui você vai chegar a algum final no quociente. Você tem um número decimal com infinitas casas decimais. Então 2/3 é equivalente a zero, é igual a 0,666 e assim sucessivamente. Este número aqui, ó, ele é um número decimal infinito e ele tem infinito com um período igual a 1, certo? Isso eu vou falar num outro vídeo. Então é um decimal infinito, tá? Em que as casas decimais, elas são as mesmas, as casas decimais são constantes, né? Não muda. Muito bem. Aí você pode se perguntar, tá, mas quem é equivalente a 2/3? Eu vou propor aqui para você um número, o 4/6. 4/6 também é equivalente a 2/3. E por quê? Pela mesma razão. Se você fizer a divisão, você vai encontrar 4 dividido por 6. Aqui é 0, porque aqui também é 0. Dá 4, acrescenta um 0, vai uma vírgula, dá 6 vezes 6, 36. Sobra 4, vai um 0, dá 6. Veja bem, ó, tudo de novo, né? Dá 36 e assim sucessivamente. Então aqui também vai ser 6 e assim vai. Ou seja, 4/6 é igual a 0,666 sem fim. Beleza. Então a fração 2/3 é igual à fração 4/6. Bom, você pode sacar comigo, perceber que o 2, o numerador 2, ele, quando se for multiplicado pelo número 2, ó, esse numerador 2 aqui multiplicado por 2, eu tenho 4. Você percebe que o 3 também, se for multiplicado por 2, eu vou ter 6 no denominador? Se você percebeu isso, então eu posso dizer o seguinte, que uma fração ela é equivalente a outra quando existe um número, vamos anotar aqui, ó, quando existe um número que tanto multiplicando o numerador como o denominador é o mesmo. Existe um número igual, tanto quando multiplica o numerador e o denominador, que resulta nesses valores aqui. Então vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar 2/3 de novo. E eu digo que existe um número. Vamos ver aqui. Vamos multiplicar aqui. Existe um número que eu vou multiplicar por 5. Se eu multiplicar o numerador por 5, também é o mesmo número que multiplica o denominador também por 5. Existe um número que, multiplicado o numerador e o denominador, vão resultar em uma outra fração com numeradores e denominadores aparentemente distintos desses aqui. Vai parecer uma fração que parece muito distinta dessa,
Mas no fundo elas são equivalentes. Por quê? Porque você encontrou um número que tanto multiplica em cima e embaixo, o mesmo número. Se você encontrou um mesmo número que multiplica em cima e embaixo, é porque elas são equivalentes. Então, ó, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Beleza? Ah, aí você quer tirar a prova. Então mostra aí. Então tá bom, vamos lá. Vamos fazer a divisão de novo. 10 dividido por 15. Aqui é 0, porque 0 vezes 15 dá 0. Subtrai, dá 10. Acrescenta um 0, vai uma vírgula. Qual o número que multiplicado por 15 está próximo de 100? É 6. 6 vezes 15 dá 90. Subtrai, dá 10. Acrescenta um 0, de novo, 6. Porque 6 vezes 15, 90. 10. E assim sucessivamente. Então, digo para vocês que a fração 10 sobre 15, ou 10 quinzeavos, ela é equivalente a 2 terços. Então também, ó, ela vai ser equivalente a 4 sextos, que é equivalente a 2 terços. Elas são iguais entre si, ó. Então você tem uma fração, 2 terços. Nós vamos chamar isso aqui depois de irredutível. Nós vamos entrar nessa parte de simplificação. E a partir de uma fração irredutível, tu pode multiplicar por números aqui, ó, por esses números aqui, numa sequência, que você vai obter as frações equivalentes. Vamos lá, vamos fazer isso então? Vamos lá, próxima página aqui. Ó. Vamos tomar a mesma fração, 2 terços. Não, deixa eu apagar. Vou fazer mais para baixo. Opa! 2 terços igual. Olha só, eu vou multiplicar aqui por... Se multiplicar por 2, embaixo, em cima e embaixo, eu já vou ter aquilo que vocês já viram antes. 4 sobre 6. Beleza? Se eu pegar essa fração aqui agora, em vez de multiplicar por 2, eu multiplicar ela por 3, ó, por 3 em cima e embaixo, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 6 nonos também é equivalente a 2 terços. Então, se eu pegar agora e multiplicar esta primeira fração aqui, ó, essa é a fração irredutível, multiplicar agora por 4. Agora eu multiplico por 4 em cima e multiplico por 4 embaixo. Eu vou ter 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Eu estou construindo aqui uma sequência de frações equivalentes, todas a 2 terços. E isso não para. Por que não para? Porque tu sempre vai ter um número natural aqui, um número que você pode multiplicar em cima e embaixo, crescente, né? O próximo você pode multiplicar por 5, em cima e embaixo, multiplicar por 6, em cima e embaixo, por 7, em cima e embaixo. E como a sequência dos números naturais é infinita, tu vai ter uma quantidade infinita aqui, ó, de frações equivalentes a quem? A 2 terços. Infinitas a 2 terços. Muito bem, tu pode fazer essa construção de frações equivalentes. Você pode encontrar frações equivalentes a 100. Contudo, pode ser perguntado, ou você está querendo determinar uma fração equivalente, se ela é equivalente a uma outra fração, digamos. Então vamos pegar aqui a fração 2 terços, de novo. E digamos que ela é igual à fração, deixa eu ver aqui, 36 sobre... deixa eu pensar aqui rapidinho. 54. Acho que é isso.
36, deixa eu ver. 3 vezes 18, é isso aí, 54. Aí você para e pensa, essa fração 36 sobre 54, ela é equivalente a 2/3? Digo que sim. E como é que você pode verificar isso? Você pode fazer essa verificação através de uma multiplicação cruzada. Lembram? Que como a gente fez lá na comparação de frações, multiplica o 3 pelo 6 e o 50 pelo 36, né? E o 54 multiplica pelo 2. Se estas multiplicações resultarem num mesmo valor, significa que elas são equivalentes. Então, vamos lá. 2, ó, o 54 multiplica o 2. Então, o 54 multiplica o 2. E o 3 multiplica o 36. Vamos ver, então, se isso aqui, se entre estas multiplicações existe esse sinal de igualdade. Se existir esse sinal de igualdade, significa que essas frações são iguais, elas são equivalentes. 54 vezes 2 é 108, concordam? 3 vezes 36, ó, vamos lá. O 3 multiplica o 6. O 3 multiplica o 6, que dá 18. Sobe 1, né? Lembram disso? Só que eu estou fazendo na horizontal, né? 3 vezes 3 aqui é 9. E 9 mais 1, 10. 108. 108 no lado esquerdo, 108 no lado direito. Então, 108 é igual a 108. Portanto, estas frações são equivalentes. São equivalentes. Ok? Na verdade, é isso que você vai fazer. Certo? É isso que você precisa fazer para verificar se são equivalentes ou não. Ou para encontrar frações equivalentes, você determina multiplicando. Eu quero encontrar uma fração equivalente aqui, ó. Depois de eu encontrar várias, eu quero uma fração equivalente a 2/3, mas eu vou multiplicar por, digamos, eu quero multiplicar por aqui por 21. Se eu multiplicar por 21 um numerador, também vou multiplicar o denominador por 21. 2 vezes 21, 42. 3 vezes 21, 63. Então, a fração 42/63 significa ser equivalente a 2/3. Ok? É isto. Isso aqui é equivalência de frações. Dá para também verificar isso pelo desenho geométrico, né, que você possa fazer das frações. Mas fica para um outro momento, se for o caso. Quando nós tratarmos de adição de frações, aí podemos fazer o uso até da parte de geométrica das frações. Um abraço a todos e bye bye!